Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de português, utilizando a apostila 3. Já começamos a apostila 3 no vídeo de ontem. Então, hoje nós vamos continuar, certo? Estávamos falando na última aula sobre piadas e anedotas. Então, nós vamos continuar sobre isso, entrando num outro assunto, certo? Já que nós falamos sobre frases que são textos curtos, mas que têm humor, certo? Sem desrespeito, sem palavrões, sem xingamentos, né? Isso são as piadas corretas para que dê humor. O objetivo das piadas e anedotas é o humor, certo? Provocar riso, provocar graça. Esses são os objetivos. Então, agora, nós vamos lá na apostila 3, gente, apostila nova, apostila 3, lá na página 12. A prof vai colocar aqui. Vamos lá. Está aqui, página 12. Frase e oração. Oração, gente, não é aquela que a gente faz para o Papai do Céu, para Deus, certo? Esse é o rezar, o orar. Oração que nós estamos falando é sobre a língua portuguesa. Então, vamos ver. Frase e oração. Leia a piada a seguir. A mãe pergunta: filho, o que você está estudando? Geografia, mamãe. Então me diga, onde fica a Inglaterra? Na página 83. Legal, né? Gostei, ele já está falando onde é que fica a Inglaterra, que fica na página 83 da apostila. Ele não falou nada aonde fica no país, certo? Então, foi uma piada curta, engraçadinha, né? Então, vamos lá. A piada que lemos é composta de várias frases. Uma frase é um enunciado de sentido completo, independentemente da quantidade ou da categoria de palavras que a compõe. Observe os exemplos a seguir. Então, assim, uma frase, gente, ela tem que ter sentido, certo? Por isso que diz um sentido completo. Quando eu falo para vocês, bom dia, boa tarde, vocês entendem qual que é o sentido? Que eu estou cumprimentando. Então, uma frase, ela tem que ter um sentido. Então, olha lá o exemplo. Geografia, mamãe. No exemplo acima, temos uma frase declarativa. Isto é, que contém apenas uma informação. Nesse caso, a frase está sem verbo. Ó. Não tem verbo na frase, certo? Ele só declarou a pergunta dela, certo? Ele só declarou, respondeu a pergunta. Ó, não tem verbo. Geografia, mamãe, não tem verbo. Filho, o que você está estudando? Nesse segundo exemplo, temos uma frase interrogativa, isto é, uma pergunta. Olha lá, o ponto de interrogação já diz que é uma pergunta. Nesse caso, a frase tem verbo. Cadê o verbo? Está. Certo? Então, olha só, na frase interrogativa é uma pergunta, e ela tem verbo. Vamos lá. A frase que contém verbo chama-se oração. A frase que não tem verbo chama-se frase nominal. Então, frase nominal é aquela que não tem verbo. E a oração é aquela frase que tem verbo. Leia os exemplos a seguir. Cuidado, que dia lindo. Geografia, mamãe. Algumas frases contêm mais de uma oração, pois tem mais de um verbo com sentido completo. Então, gente, essas aqui são frases simples, certo? São frases nominais, não tem verbo. Elas são simples. Só que algumas frases, elas têm mais de uma oração, quer dizer, elas têm mais de um verbo. Olha ali o exemplo. Então, me diga, onde fica a Inglaterra? Então, olha só. Então,
me diga, 2 pontos, onde fica a Inglaterra? Aqui ela tem 2 orações, uma que completa a outra. E ela tem o quê? Um verbo só, fica, certo? Mas ela tem 2 frases juntas, que completam a outra. Uma complementa a outra. No exemplo acima, temos uma frase imperativa, né? Ela está dizendo, então me diga, está mandando. E uma interrogativa, olha lá o ponto de interrogação. Isto é, que contém uma ordem e uma pergunta. Nesse exemplo, a frase tem 2 verbos. Sim, ou diga aqui, ó, do verbo dizer. Exatamente, ela tem 2 verbos, certo? Ó, tem um verbo aqui e tem um verbo aqui, onde, certo? Então, quando ela tem 2 verbos, ela se chama de período composto, quando tem mais de um verbo. Se ela não tem verbo, gente, ou só tem um, ela é período simples, certo? Como essa daqui, ó. Deixa eu explicar aqui, ó. Filho, o que você está estudando? Ela é uma frase de período simples. Por quê? Porque só tem um verbo, gente. Só tem um verbo aqui. Já quando ela tem 2 ou mais verbos, é período composto. Se a frase tem 2 verbos, produzindo um único sentido, há apenas uma oração. Leia os exemplos. Tenho pensado em nossos avós. Estou sentindo frio. Então, olha só. Tenho é verbo, pensado é verbo, mas é uma oração só. Estou sentindo frio. Estou é verbo, sentindo também é verbo. A frase enunciado de sentido completo. Oração, enunciado de sentido completo que contém verbo. Então, vou pedir para vocês pegarem o marca-texto e marcarem aqui, ó, frase e oração, certo? Oração é aquela frase que contém verbo. Frase é aquela que não contém verbo. Certo, gente? Então, era isso que eu queria explicar para vocês. Então, deixa eu voltar lá. Vamos lá. Bom, gente, a prof vai colocar aqui no link do Que é Mágico um outro link de um vídeo, certo? Explicando sobre frase e oração também, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais. Esse é um assunto bem fácil, porque se a gente sabe o que é um verbo e a gente sabe identificar qual é o verbo, a gente vai saber dizer se é frase ou se é oração. Lembrando que frase não tem verbo, oração tem verbo. Então, quando a frase não tem verbo, a gente chama de frase nominal. Quando ela tem verbo, a gente chama de oração. Certo? Então, a prof vai colocar lá um videozinho, o linkzinho de um vídeo no YouTube, para vocês assistirem falando sobre frase e oração, para vocês entenderem um pouquinho mais, certo? Para casa. Para casa, a prof vai passar a ficha de atividade da página 5 e 6, onde fala sobre frase e oração, para a gente poder treinar um pouquinho mais. Lembrando que frase é aquela frase que não tem verbo, é frase nominal. E oração é aquela frase que tem verbo, certo? E que pode-se ter períodos. O período que é, se tem um verbo, a oração tem um verbo, ela é do período simples. Se a oração tem 2 ou mais verbos na oração, é período composto, certo? Então, assim, a prof não vai poder passar para o outro assunto enquanto a gente não fizer atividade desse, não treinar desse. Daí a prof passa no próximo vídeo outro assunto da apostila, certo? Então, olhem lá no Que Mágico, assistam o videozinho que a prof vai colocar e vamos treinar a lição, certo? Então,
É isso. Fiquem por aqui e até o nosso próximo vídeo.